todos os secretários municipais presentes, aos empresários, aos diretores, às diretoras, enfim, todas as pessoas que estão nessa noite vieram aqui prestigiar essa sessão solene da Casa de Leis. Cumprimentar também aos internautas que acompanham as suas residências e agradecer, presidente, o espaço cedido para nós. Nessa noite, eu preparei algo semelhante ao ano passado. Ano passado, que estive aqui nessa casa, em 2014, estive fazendo uma apresentação, um relatório parcial das atividades que nós desenvolvemos dentro do ano 2013. E esse ano 2014, eu vejo que é muito importante a gente estar fazendo essa apresentação. Parte dos servidores estão aqui presentes, alguns servidores, a secretária Valdineia tem capacitação no Curitiba, a secretária David está no Encontro Nacional Estadual de Turismo do Curitiba, acompanhada da Miss Maré, Karina Esposa, que esse final de semana foi eleita, estão representando o município de Maré, levando o nome do nosso município de Maré e também levando o nome da nossa Aquilifest, que daqui uns dias teremos aqui no município de Maré. Então, inicialmente quero trazer a minha apresentação. Aqui, deixa eu só como faço. Aqui só de forma rápida, aí nós estamos só apresentando hoje a composição. Eu pediria aos vereadores, o vereador João Paulo, o vereador Marisa, que peço desculpa, mas a apresentação das respostas de vocês, se vocês pudessem ocupar um local, um espaço ali para que vocês possam acompanhar a apresentação que eu farei. Então, importante, eu acho que dentro desse processo de transparência, que tanto é falado pela TV, tanto é falado pela mídia, eu digo que ainda no município de Maré nós temos algumas pessoas que ainda não sabem a estrutura, o organograma da nossa prefeitura municipal. E aqui estão as secretarias que nós temos: Administração, Ação Social e Educação, Turismo, Planejamento, Secretaria de Obras, Agropecuária e Abastecimento, Secretaria de Saúde e Secretaria de Finanças. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que nessa noite a gente busca fazer uma prestação. E aqui trago a segunda reunião de prestação parcial de ações realizadas em 2014. Por que eu estou falando parcial, presidente? Porque nós, se fôssemos passar tudo que foi realizado pela gestão, nesta noite nós estaríamos aqui ficando até além da meia-noite. Então, no momento propício, estará sendo encaminhada aqui a Casa de Leis, estaria encaminhando um relatório escrito, com todos os resultados. Procurei eu, dentro desse relatório, trazer o que é importante, para que a gente possa, pelo menos, fazer uma reflexão, fazer um acompanhamento. Então, eu sei que tem alguns vereadores que acompanham em algumas áreas mais do que outras, mas aqui eu apanhado de maneira geral, o que a gente desenvolveu dentro desse ano de 2014. Quais são os nossos objetivos aqui nessa noite de novos vereadores? Eu vejo que o primeiro deles é a gente buscar nivelar as informações entre os poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Eu vejo que a experiência está dizendo que existe um certo descompasso em algumas informações. E aqui busco eu mostrar para vocês alguns resultados. Então, o objetivo também apresentar os resultados alcançados, as lideranças e a nossa sociedade que está aqui acompanhando pessoalmente ou através da internet. Também é importante, dentro desse processo, a gente dar transparência à gestão para com a comunidade que acompanha esse processo. Também vem apresentar um relatório parcial de atividades e ações realizadas aqui um pouquinho diferente do ano passado, já trazendo uma
inovação nos anos de 2013 e 2014. 2013 é o conhecimento público, que é o início da nossa gestão. É a equipe nova, são as pessoas conhecendo as suas secretarias, e mesmo o poder legislativo, né, que chegou aqui em 2013 com uma expectativa, com uma esperança. E aqui eu trago em algumas secretarias alguns resultados, fazendo os paralelos, os comparativos. Aqui a estrutura normal, né, o prefeito, eu, Rogério Silveira, meu vice, Antonino, acompanhando, nossa chefe de gabinete, a Marta, o auxílio do secretário de administração, a Maria Silmara, que é a nossa secretária de ação social, o Rafael Cleia, secretário de agropecuária, a Maridia, secretário de cultura e turismo, a Rodinéia da educação, o Pedro Luiz, o Pedrinho, nossas finanças, o Marcelo, obras e serviços públicos, o João Marcos de Andrade, o planejamento, e a Hermeto Maria Soares de Lima Vilés, que é a nossa secretária de saúde. Relatório parcial das ações realizadas nos anos 2013 e 2014. Então, aqui busquei eu, de forma organizada, junto com a equipe, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial, a Thalita, que auxiliou na montagem desse material, ao Gabriel Sul, que também auxiliou, e a Carolina, uma das 3 pessoas que auxiliaram na montagem desse material, para que a gente pudesse estar nessa noite conversando um pouquinho sobre a gestão, sobre o ano de 2014. Então, dentro da Secretaria de Administração, a secretaria essa, que aqui são os dados do ano passado, apresentados nessa casa, e aqui já começa o ano de 2014. Então, só trocando de mão agora, número de funcionários, nós tínhamos em 2013, final de 2013, 487, fechamos em 2014 com 466, projetos de lei apresentados nesta casa, 77 e 45, leis aqui foram 80 que passaram, e 39 foram aprovadas em 2014, ofícios nós avançamos 1049, decretos 451, portarias 63, memorandos 70 memorandos que nós fizemos. Ofícios da administração também foram mais, 68, protocolos dentro da nossa gestão, a Secretaria de Administração, ali que passou pelo setor ali do Daniel, que é o nosso protocolo, 9.500 protocolos foram feitos ao final de 2014, 266 processos licitatórios dentro da nossa gestão. Eu digo que é um ponto positivo, porque em 2013 nós tivemos, presidente, diversas licitações já trabalhando por longo período, ou seja, de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E em 2014 nós já ampliamos, mesmo assim, novas licitações surgiram, nós avançamos, fizemos 266 processos, 137 contratos, um concurso público, programas de rádio aqui, a Secretaria de Administração fez 8 processos administrativos, infelizmente tivemos 6, e o número de estagiários que estiveram conosco nesse ano de 2014 foram 47. Tudo isso são números que, na minha opinião, é importante o legislativo para saber. Secretaria Municipal de Ação Social, a secretária Silmara. E aqui eu faço um destaque especial, tem que ser um informativo diferente, porque nós no ano de 2014, quando nós achamos que tudo estava bem encaminhado, estava tranquilo, nós, infelizmente, dentro do mês de junho, se não me falha a memória, junho, nós tivemos grandes chuvas, fortes chuvas ocorridas em junho de 2014. 130 famílias foram atendidas pela Secretaria da Ação Social, está de parabéns a Silmar, com toda a equipe ali da Ação Social, que não mediram esforços, e aqui uma parceria de Secretaria da Ação Social mais a administração, de forma rápida alimentamos ali todo o sistema informatizado da Defesa Civil, e a partir dali conseguimos receber uma série de donativos. Então tivemos cesta básica, kits de gelo, kits dormitório. Esse kit de dormitório vinha colchão, travesseiro, lençol, banho, cobertores e roupas. Em setembro tivemos 52 famílias que receberam kit de limpeza cedidos pela Defesa Civil. Dados relevantes da ação social desta secretaria é o avanço que se teve. Eu acho que a Silmara, com a sua equipe, estão de parabéns. Em 2013 nós tivemos 2.193 atendimentos. 2014, parece que a secretaria não trabalhou, mas trabalhou e muito. Nós tivemos 3.996 atendimentos só nesta secretaria. Encaminhamento de INSS, 480, e aqui em 2014, 274. Auxílio moradia, fizemos 8 auxílios moradias.
Doação de cobertores, nós tivemos aqui 8 cobertores, auxílio de passagem 8, encaminhamentos, manipulação de medicamentos, isso passa pela ação social, 372 medicamentos. E aqui eu trago em gráfico, para o ano que vem, presidente, eu já quero fazer mais ou menos nesse esquema das apresentações. Então aqui mostra o que avançou e o que não avançou. Algumas situações são boas. Caminhamento para o INSS, não quer dizer que menos pessoas necessitaram do INSS. As doações de cobertores a gente ampliou, manipulação de medicamentos, e aqui, principalmente, que eu estou muito contente, acho que a nossa gestão está de parabéns, são os atendimentos. E aqui mostra nesse gráfico presente. Também vejo que são dados relevantes, a aliança social, que a gente tem aqui o Provopar, que está sob a coordenação da Silmara. Nós tivemos a entrega de caixa de bombom para as crianças das escolas municipais e manteve-se esse mundo, e a entrega de brinquedos também para as escolas municipais. Doação de roupas usadas. E aqui quero agradecer a toda a nossa população de Maré pela campanha, constantemente que a gente está realizando todo ano, de doação de roupas usadas. E muita gente participa, não joga fora, não queima e doa. E digo a todos vocês, importante essas doações. Aceitamos doações de roupas usadas, porque sempre alguém precisa se aquecer do inverno. E aqui são doações de roupas usadas, esse é um trabalho do ano todo, e nós podemos dizer que cobramos esse atendimento. Auxílio funeral, nós aqui também tivemos auxílio funeral, é um projeto de lei votado pela essa Casa de Leis, existe todo um critério feito, mas tivemos 9 famílias dentro do ano de 2014 que nós tivemos que auxiliar. Famílias de baixa renda que a gente auxiliou. Cesta básica, aqui é um dado relevante, 272 cestas básicas. Aqui está o comparativo, onde a gente fez ali um grande atendimento ao pessoal de doações de roupas e de cesta básica. Então já estamos trabalhando mais agora, presidente, em cima de gráficos, que ali a gente consegue fazer o acompanhamento e ter uma visualização mais fácil do que melhorou e o que não melhorou. Também um trabalho muito interessante que iniciou em 2013 e 2014 a gente melhorou e avançou, foi o número de cursos dentro do programa ProJovem, dentro de oficinas que a gente realizou. Tivemos poucas oficinas em 2013, mas em 2014 foi um trabalho muito interessante, realizado ali também pelo CAS, pelo pessoal da assistência social, da ação social. Então a gente teve um atendimento de 145 alunos dentro de 2014. E tudo isso é trabalho que está sendo realizado. Aqui está em gráfico, por isso que eu falo. A gente consegue perceber quanto evoluiu de atendimento, de trabalho junto com a juventude, principalmente dentro de oficinas importantes, onde a gente traz o lazer, traz a capacitação, traz algo onde a gente estimula esses jovens a seguir algo na vida. Alguns até posso dizer assim, descobrem profissões dentro dessas oficinas. Realizamos no ano de 2014, um pouquinho diferente, o Dia do Bem-Estar Social. Em 2013, tivemos uma quantidade, mas em 2014, 479 participantes desse Dia do Bem-Estar Social, uma promoção da Secretaria da Ação Social, onde tem a manicure, tem corte de cabelo, tem foto 3x4, tem a emissão de CPF, de identidade, e tudo isso daqui é gratuito para quem utilizar. Os eventos aconteceram em Malé, nos distritos, inclui também lanches, brinquedos como cabelários e piscina de bola. Então vejo que foi um trabalho realizado, teve uma participação muito importante, e que deve ser continuar dentro desse ano de 2015. Aqui mais uma vez, volto a falar para vocês, algumas secretarias nós já passamos a trabalhar com gráficos comparativos e no ano que vem nós teremos aqui o 2015. Dados referentes agora, única e exclusivamente à Agência do Trabalhador. Quero destacar a presença da Sandra, que tem a responsabilidade de conduzir a Agência do Trabalhador no nosso município de Maré. E aqui são números muito interessantes. Eu vejo que em 2013 foi um pouquinho complicado, esse arranque, esse início, mas no ano de 2014 teve um trabalho espetacular da Agência do Trabalhador. E aqui eu quero dizer para vocês, inscritos no sistema.
A Agência do Trabalhador, para os vereadores que não conhecem de perto a Agência do Trabalhador, eu digo a vocês, tudo isso informatizado. Informatizado e interligado entre os municípios, entre o núcleo, entre a secretaria. E, então, são núcleos que a gente tira de dentro do sistema. Então, nós tivemos um atendimento distrito no sistema 1.710. Posso dizer a vocês que foram 400% de aumento aqui. Vagas captadas, 370 encaminhados, aliás, vagas abertas, encaminhados 647, que veio para aqui, colocados 304, e o seguro-desemprego, 445 pessoas que foram auxiliadas com o seguro-desemprego dentro desse ano de 2014. Quando a gente joga dentro do gráfico comparativo, e aqui eu quero destacar a presença do gerente da Sindete, que dias atrás também teve uma apresentação dessa semana, eu vejo que hoje tudo passa para a apresentação através do gráfico. Porque a gente tem um descritivo aqui, foi feito, e a gente tem o quantitativo e também qual é o período. Então, em tudo nós avançamos. Então, está de parabéns ali a Agência do Trabalhador, principalmente a Sandra, com a sua equipe, né? Nós tivemos um grande avanço dentro do ano 2014. Dando a parte do CRAS aqui, nós ali temos esse relatório e aqui nesses slides aqui nós estamos trazendo do mês de março a dezembro. Então ainda tem fevereiro e janeiro aqui, que os números são muito maiores. Então orientação e cadastro do programa Lei das Crianças, 124 cadastros foram feitos, orientação e agendamento de benefícios previdenciários, 235, atendimentos da equipe técnica, assistente social e psicólogo, 348 pessoas foram atendidas, e visitas domiciliares, 219 pessoas foram atendidas. Orientação, cadastro e atualização do programa Bolsa Família. Esse programa que constantemente existe no acompanhamento pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nós tivemos aí 1.853 atendimentos, inscritos nos cursos realizados 287, concessão de cesta básica pelo CRAS. Nós tivemos lá a prevenção social, aqui é pelo CRAS 181, e aqui são, dado muito importante, famílias referenciadas ao CRAS, ou seja, cadastradas efetivamente, 845. E esse número de 845, eu já tive, não me lembro agora, nesse momento, qual foi o vereador que havia me solicitado qual o número de famílias do Bolsa Família. E aqui eu quero dar esse número mais preciso. 845 ao final de dezembro de 2014, famílias referenciadas ao CRAS e cadastradas. Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria bem diferente das demais. As demais, o público vem para ser atendido, né? E ali a equipe da secretaria tem. A Secretaria de Educação, o público são as crianças. Mas nem por isso nós deixamos de trazer alguns números. Números interessantes, dentro de um processo de transparência, nós aqui trazemos os principais investimentos realizados dentro da educação. A educação que é a base, né, para todos nós, para o nosso futuro. Então, dentro do transporte escolar, nós tivemos o valor em 2013, em 2014 foi gasto R$1.441.023,52 com o transporte terceirizado. A manutenção do transporte escolar nosso, combustível, peças, mão de obra, nós tivemos um valor em 2013 e em 2014 foi para R$511.038,86. Financiamento da vida da escola, no ano 2014 nós não tivemos mais. Para quem não sabe, e aqui representando a população, nós aqui assumimos a gestão e tínhamos o financiamento de um ônibus, né, do programa Caminhos da Escola, que foi pago dentro da gestão de 2013. Ele veio e ele foi pago em 2013 e nós não tivemos nenhum resíduo para o ano de 2014. Gastos com o mercado, acho muito importante isso, e quando eu falo mercado, eu falo principalmente da questão da alimentação. Gastos com o mercado, nós tivemos um avanço em 2014, R$160.925,77. Aqui, nós tivemos um avanço que nós inserimos na merenda escolar
muita coisa, né, que nós infelizmente tivemos que pegar o mercado. Dando exemplo, as nossas escolas municipais, presidente, nós temos peixe na merenda escolar, temos fruta todos os dias, que tem dentro do calendário escolar. Tivemos já, dentro do ano 2014, alguns meses, nós tivemos um dia sem fruta, mas dos 22 dias letivos, nós tivemos 21 dias letivos com fruta. E algumas frutas, nós aqui dentro do nosso município de Malé, nós não produzimos. A exemplo disso, a gente pode falar da banana. A banana nós não temos a produção própria aqui dentro do município. Então, gastos do mercado, né, são os diversos gastos, peixe, banana e outras necessidades. Produtos da agricultura familiar para merenda escolar. Recebemos kits foram entregues no valor de R$ 3.540. Os kits foram distribuídos para todos os alunos das nossas escolas municipais. Todos, inclusive o CEMEI também teve a distribuição aqui desses kits. E esse é um programa muito importante, né, que fala de prevenção, e que nós, dentro do ano de 2015, nós estaremos dando continuidade. Muito provavelmente, dentro desse ano de 2015, esse é um programa que nós iremos fazer 2 vezes, no primeiro semestre e no segundo semestre. Aqui também, dentro da educação, dentro do ano de 2014, eu começo a responder parte de algumas perguntas que a gente já teve dentro da linha de investimentos e dementes. Nós tivemos ali já no ano de 2014, e aqui eu quero agradecer a presença de alguns vereadores que estiveram presentes na inauguração, do nosso distrito do Rio Grande do Sul, uma nova escola municipal, Nossa Senhora do Bom Pular, 784 metros quadrados aproximadamente, mas um investimento de R$ 940.319,40. Essa escola tem, pelo contrato, junto com a empresa que está construindo, a previsão de entrega dessa escola no dia 12 de junho de 2015. Então, dentro deste ano, estaremos fazendo a inauguração, também, claro, dar um convite a todos os vereadores aqui. O vereador Lino está muito contente com o investimento ali de Rio Claro do Sul. Esteve presente na inauguração, o presidente do programa, também o vereador Albino esteve lá em Rio Claro. E se Deus quiser, dentro desse ano, metade do ano, nós estaremos inaugurando essa escola, que dentro do ano de 2014 é um dos maiores investimentos que nós estamos fazendo lá em Rio Claro do Sul. Eu acho que na história de Rio Claro do Sul, eu acho que é o maior valor investido, e dentro da educação foi o maior investimento que foi feito em Rio Claro do Sul. Todos esses projetos, claro, eu já destacar aqui a presença do nosso secretário de Planejamento, o João Marcos, que também com a sua equipe auxilia, mas lá na frente eu vou estar falando um pouco mais. Aquisição de material didático aqui, um material de ponta, de qualidade. Todos os nossos alunos da rede municipal têm esse material, um material que é norteador de toda a nossa educação. Claro que fica aí, dentro desse material, a possibilidade do educador, da professora, estar fazendo complementação e também, além de cumprir todo esse material que hoje vem, e cumprir com outras atividades complementares ao material didático que a gente forneceu. Também quero falar aqui de investimentos. Nós aproveitamos que aqui a nossa diretora da Escola Municipal Orlando Carvalho, 980 metros quadrados, uma quadra coberta, investimento de R$ 509.191,33, que nós estaremos inaugurando provavelmente nesse primeiro semestre. Acredito que dentro do mês de abril a gente esteja fazendo a inauguração desta obra. Também fizemos já no ano passado, 2014, a cobertura da quadra da Escola Municipal de Vinhos Espírito Santo, 627 metros quadrados, um investimento de R$ 180.698,79. Então, são grandes investimentos que a gente fez dentro da área da educação, mas investimentos esses que a gente conseguiu fazer, porque nós, no início de 2013, fizemos a alimentação do sistema, do par. E dentro desse ano de 2015, temos algumas informações de Brasília, que o par estará abrindo novamente agora, dentro do mês de abril, e que nós estaremos correndo atrás de recursos, principalmente para Rio Claro do Sul, que
teremos que fazer uma quadra coberta lá, e também para o distrito de Horizonte, onde pretendemos fazer uma escola nova com quadra. No novo padrão do FTDE, agora as escolas já vêm com quadra, não há mais necessidade de solicitar a escola e depois solicitar a quadra. Então, já estaremos fazendo a inscrição para que o Horizonte também seja contemplado com uma escola e quadra coberta lá no distrito nosso de Horizonte. Aqui eu tenho que destacar o que eu muito acompanho, muito eu posso dizer a vocês que a gente toca, né? E é importante vocês, vereadores, estarem sabendo o acompanhamento da nossa educação. Esse acompanhamento a nível federal, é o INEP, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde lá em 2005 começamos 4,7, gradativamente subindo, né? E aqui, dentro do ano 2015, eu quero dizer a todos os pais que estão nos ouvindo, nós teremos aí os quintos anos realizando essas provas. A meta projetada aí pelo Ministério da Educação para o município de Maré é de 6. Nós aqui temos, em 2013, 5,9. E eu digo a vocês, toda a reputação, nossas professoras estão de mangas arregaçadas para que a gente consiga se sair muito bem na prova Brasil, para que a gente possa estar elevando a qualidade do ensino do nosso município de Maré. E aqui já o 5,9, para fazer um paralelo dentro da nossa região, né, dentro da região da ANSESPAR, nós só estamos atrás de Irati e do município de Prudentópolis. Todos os outros municípios nós estamos à frente com esse índice. Então está de parabéns à educação, às nossas professoras, a nossa rede municipal escolar. Digo também, aproveito lá, digo que a rede estadual também pode ser acompanhada por esse índice. Mas aqui para nós, o que interessa é a rede municipal, a apresentação aos senhores. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de forma rápida, aqui a gente elencou um dos principais trabalhos executados durante o ano 2014. Nós tivemos a exposição das aproximações ucranianas e polonesas nas fronteiras agrícolas do Paraná. Isso aqui foi uma exposição que teve no Parque dos Imigrantes, reuniu muita gente. Tivemos ali o auxílio da Secretaria de Cultura e Turismo, a realização do jantar da escolha da garota da Kiwi Fest 2014, o Parque da Escolha da Rainha e das Princesas, né, na 18ª Kiwi Fest. Tivemos também ali a competição do voo turístico de Maré, no convite para a 19ª Kiwi Fest. Chegamos ao final de 2014, participando de reuniões e já convidando as pessoas presentes para a nossa 19ª Kiwi Fest, e isso estamos na Secretaria de Cultura e Turismo, que foi ali uma iniciativa da Secretaria Antiga. Tivemos a caravana de Natal no Babu, né, que a gente teve no final do ano, né, trazendo alegria para todas as nossas crianças. Né. Tivemos as festividades dos 102 anos de Maré, missas, tivemos em Maré e nos distritos do Claro do Horizonte, apresentação coral, campeamos em Indómito, exposição de fotografias que foi feita lá na biblioteca, de Dani Napoli, com olhar sobre a África, que teve uma grande visitação. A caminhada internacional da natureza em Horizonte totalizou 353 pessoas, que ali foi um recorde de pessoas que passaram por ali. Aqui foi uma parceria com o Instituto Emater, mais Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, que são as nossas secretarias em parceria com o Emater, ali que conseguiu trazer 353 pessoas, um recorde. Tivemos a Semana Cultural, que foi realizada na véspera do aniversário do nosso município de Maré, onde os CTGs estiveram ali expondo. Eu acho muito importante isso. Também tivemos ali um show gospel no dia 20, né, que foi o sábado, e também tivemos o encerramento do show com a banda Sagitários. E, claro, o desfile cívico também, dentro da parceria da Secretaria da Cultura com a Secretaria de Educação, foi uma organização para que a gente fizesse um belo desfile. Secretaria Municipal de Planejamento, e aqui trago junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Então, dados relativos a 2013 e 2014. Aqui mais planejamento, e ali em cima já estou mostrando, confecção de planilha. Para que os vereadores saibam, tudo que sobe para licitação, toda e qualquer obra, há necessidade de fazer uma planilha, de gastos, de custos, quantitativo,
Esta planilha é feita pelo departamento, pelo centro da Secretaria de Planejamento, pelos engenheiros que nós temos lá no planejamento. No ano de 2014, então foram realizadas 42 planilhas orçamentárias confeccionadas por essa secretaria. Projetos cadastrados no Siconv, nós tivemos 30 projetos cadastrados. Foi uma orientação passada ao João Marcos, que a gente pudesse cadastrar o máximo possível, e mesmo dentro desse grande número de 30 projetos, às vezes a gente não consegue colher os 30, ou seja, ter o sucesso dos 30, mas uma boa parte a gente consegue trazer. Alvarás emitidos 118, e aqui eu quero chamar uma atenção especial. Esses alvarás emitidos foram casas do nosso município de Malé. Então, no ano 2014, decresceu, foram só 118 alvarás emitidos pela Secretaria de Planejamento. Boa parte desses 118, como dos 157, são projetos via Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal. Mas no ano 2014, nos sinalizou a diminuição da construção de casas, 118. Nesse ano de 2015, eu acredito que também vai entrar em decrescente. Desmembramentos e loteamentos. Aqui, por incrível que pareça, tivemos 27 em 2013 e 6 em 2014. E lembrando que o plano diretor votado por esta Casa de Leis foi muito bem votado. Quero mais uma vez em público agradecer a votação do plano diretor, mas tivemos muitos desmembramentos, muitos loteamentos, mas poucas casas que foram ali buscadas ser construídas, pedidos ao alvará dentro do ano 2014. Então, já começa a modificar um pouco, e é claro que é importante esses números aqui, porque isso envolve planejamento, da onde nós precisamos fazer investimentos dentro de pavimentação, dentro de cascalhamento, dentro de iluminação pública, rede municipal escolar, unidades básicas de saúde. Então, são números que aqui são frios, mas são importantes para que lá, dentro de uma visão holística, a gente consiga fazer um planejamento do futuro do nosso município de Malé. Principais investimentos dentro do ano de 2014, e aqui respondendo uma pergunta que já teve no dia de hoje nesta casa, a minha carregadeira e o trato são projetos lá do planejamento, que foi feita essa licitação. Então nós tivemos uma mini carregadeira, uma emenda, a mini carregadeira com contrato do deputado federal Eduardo Seara, que nos forneceu esse valor, uma emenda de aproximadamente 150 mil, custou essa mini carregadeira 110.430, e a diferença desses 110 mil para 145 mil, que tem o desconto da Caixa Econômica, nós estaremos adquirindo mais equipamentos. Por que eu falo isso? Porque a minha carregadeira veio a concha frontal, e o trato. Então ainda nós temos ali um projeto complementar, que nós estamos equipando essa minha carregadeira com outros equipamentos que podem ser acoplados e adaptados a ela. Caminhão compactador, aqui também uma emenda da deputada federal Rosane, foi feita a licitação em andamento. Eu digo para vocês que todo o processo foi executado, valor de R$250 mil essa emenda. Temos o caminhão, temos além de tudo já encaminhado. Aliás, aqui está caminhão compactador, caminhão prancha, desculpe, aqui uma correção. Caminhão prancha, feito de licitação, tudo, só que nós não temos esse caminhão prancha, porque ainda o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, não efetuou o repasse para o nosso município de Malé. E isso, até por sinal, dias atrás, nós descobrimos, presidente, que foi autorizado o repasse do Ministério da Agricultura no mês de setembro para o município de Malé. E desde o mês de setembro, o Ministério não passa para o nosso município de Malé. Então, é uma situação que nós teremos que ir a Brasília para desencalhar esse repasse desses 250 mil. Centro da Saúde da Mulher e da Criança, 256 metros quadrados, 524.722
R$2,81. Nós fizemos a inauguração, inclusive, desse centro da saúde, ali próximo ao centro odontológico, no ano passado. Uma obra que iniciou lá em 2013, a Casa Profissional iniciou na gestão passada. Em 2013, nós tivemos governo, devolver ela e começar do nível zero. Mas está lá, está à disposição, está atendendo tanto as mulheres como as crianças do nosso município de Maré. Uma obra de R$500 mil. CBI Pico de Gente, é uma obra que nós podemos dizer que finalizamos no ano passado, 564 metros quadrados e 47 centímetros quadrados, valor R$ 205.653,39, que nós gastamos em 2014, mas é uma obra que nós tivemos já alguns gastos dentro do ano de 2015. O CBI Pico de Gente está em funcionamento, convido aos vereadores para que vão lá, visitem o CBI Pico de Gente, e que hoje está atendendo aproximadamente 40 crianças em espaço. Ainda estamos ali já autorizando a abertura de mais uma turma para o CBI Pico de Gente. O CBI Pico de Gente, ele tem um diferencial do CBI Anjo da Guarda, próximo ao vereador Nivaldo. O CBI Anjo da Guarda, que fica próximo ao vereador Nivaldo, é o CBI que está trabalhando com porte de criança um pouquinho maior. O CBI Pico de Gente está trabalhando as crianças acima de 6 meses até 2 anos de idade. Então, de 2 a 4 é lá no Anjo da Guarda. Importante dizer isso, que vocês podem ser procurados e pedido até para auxiliarem junto ao excelente da colocação das crianças. É importante você saber para qual CBI deve ser encaminhado. Principais investimentos durante o ano 2014 também foi a revitalização de calçadas do PAN, 4.788 metros quadrados, aproximadamente, de calçadas no nosso centro, que foi revitalizado, trazendo com esses R$349.543,50 a fundo perdido do governo do Estado. Isso é um repasse da Assembleia Legislativa ao governador Beto Leixo, e depois foi distribuído para os municípios do Estado do Paraná. Mas isso hoje vem, na minha opinião, auxiliando muito, em diversas áreas. Eu acho que na área da saúde é a mais importante, onde vem trazer segurança aos pedestres que por ali andam, principalmente as pessoas de idade, as pessoas que utilizam óculos, que as calçadas antigamente nossas eram muito irregulares, e hoje a gente tem o centro, ali a área principal do nosso município de Maré, que traz segurança a essas pessoas, as pessoas de idade, as crianças, adultos que por ali pegam e passam. Digo a vocês, nós dentro desse mês de março estamos finalizando esta obra. Nas esquinas ainda falta ser colocado as caixas de lixo. Então muitos pedestres estão passando, estão notando que existe ali um poste de meia altura colocado, cimentado ali na calçada, e não sabe para que é. Na sequência, na última vistoria, será colocado ali as caixas de lixo, onde eu vejo que vai trazer melhorias, principalmente melhorias visuais, fazendo com que o nosso município de Maré mostre que tem organização. E a minha expectativa é para que, dentro do ano 2015, nós consigamos mais recursos e a gente possa estar fazendo a ampliação, a extensão dessas calçadas e trazendo mais segurança à nossa população de Maré. Ampliação do setor odontológico, que nós realizamos dentro do ano de 2014, até por sinal essa população, 50 metros quadrados, trazendo mais conforto à população, investimento de R$71.029,80. Ampliação temos também em andamento da unidade básica de saúde Salto Braço do Putim. Estamos ali já, até por sinal, nesta semana, nós já fizemos o aceite da obra, 117 metros quadrados, estamos dobrando ali a unidade básica de saúde, investimento de R$137.430 do Ministério da Saúde, recurso federal, em que o município de Maré pode ser investimento. Implantação da academia no ar livre, fizemos uma academia, 36.500, e aqui quero fazer uma explicação. Esta academia, o ar livre, é aquela academia que faz parte de um conjunto de 3 a 4 equipamentos distribuídos lá no Parque dos Imigrantes. Nós temos uma outra obra, que é uma outra academia, que é um outro
complexo, que também eu estarei apresentando aqui na sequência, com certeza. Ampliação da unidade básica de saúde de Santa Cruz, 101,42 metros quadrados, 125.400. Ampliação do barracão, coleta seletiva de lixo, né? E aqui, lá na colônia 3, poucas pessoas visitam, poucas pessoas vão lá, mas nós fizemos ali a melhoria e a ampliação do barracão de coleta seletiva de lixo, 63 metros quadrados aproximadamente, mas nós fizemos alguns investimentos de R$ 48.375,82. Construção de unidade de saúde do Jardim Emília, né? Essa unidade de saúde, ela está ali entre o Jardim Emília, a Vila Carolina e a Vila Maria, está muito bem localizada, porque está próximo ali a todas as 3 áreas que nós estamos em negociação com a Coapar. Uma área é a construção de 26 casas, a outra área de 20 casas e a terceira área são de 100 casas. Eu acredito que até no sinal, na noite de hoje, teve uma pergunta a respeito disso. Eu digo para vocês, o fato da escolha daquele terreno e a colocação dessa unidade de saúde lá já é por causa da proximidade com todos esses conjuntos habitacionais. Essa é uma obra do governo do Estado do Paraná, governador Beto Leite, através da Secretaria de Saúde, do Miquel Caputo, investimento de R$ 543.134,27. É uma grande obra. Essa obra hoje ela está paralisada por falta de repasse do governo do Estado do Paraná. Mas eu acredito que nesse início do mandato, logo, até abril, a gente vai estar já fazendo talvez a inauguração dessa importante obra, principalmente para a comunidade da Vila Carolina, da Vila Rural, da São João Maria, de todos os moradores ali próximos ao Jardim Emília. Continuação da quadra do Jardim Emília, 742 metros quadrados tem essa quadra, que fica próximo aqui, faz parte da Vila Carolina. Fizemos um investimento dentro do ano 2014 de R$ 12.498,15. Então, tudo isso passou pela Secretaria de Planejamento, e eu digo a vocês, são valores que tudo tem que ser medido, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser orçado. Aqui, já na continuidade, repito, já falei na Secretaria de Educação, já falei dessa obra, mas também o planejamento acompanha. Hoje a pessoal estava acompanhando essa escola que no dia de hoje foi feita a laje. Já aproveito, aqui fala o vereador Ivo, que está aqui presente, fizemos a laje, no dia de hoje começou a laje nessa escola particular. Consertos e reparos de calçamentos, dentro do ano de 2014, fizemos aproximadamente 3.495 metros quadrados de conserto, investimento de R$ 115.362,72. No ano passado nós começamos lá da ponte, próximo da CEPAC, para cá. Este ano, na Avenida dos Trabalhadores e na Avenida Barão do Branco, nós estamos começando aqui próximo à Avenida João Pessoa e estamos indo para lá. Então, ano passado nós viemos de lá para cá, esse ano estamos indo daqui para lá. Ainda dentro do nosso plano de metas está aqui a subida do Cidade Centro, aqui na Avenida João Pessoa, e também nós temos outras ruas aqui, próximo aqui ao vereador Nivaldo, que nós também temos que consertar. A Academia da Saúde, eu havia falado há pouco, que nós temos 2 academias. Uma academia ao ar livre, que é aquela de 36.500, e a Academia da Saúde. Isso aqui é um recurso federal do Ministério da Saúde, tem área construída, 62 metros quadrados, área de exercício de equipamento, 152 metros quadrados, e uma área de calçadas e paisagismo, 95 metros quadrados. Esta obra está parada, são 110.906, que o Ministério da Saúde não está fazendo o repasse para nós. Então, pelo empreiteiro, ele já teria terminado essa obra, fica ali próximo ao módulo policial, essa Academia da Saúde, tem uma área coberta, construída, e é esse valor aqui. Claro que recebemos esse recurso, nós temos que o governo estadual como o governo federal, teve uma transição de governo e está se tendo um certo ajuste. E nesse ajuste existe contenção de gastos. Dessas contenções de gastos, mesmo os convênios
que estão assinados, estão liberados, eles estão sendo retidos os repasses para os municípios. E não é só Maré, é todos os municípios, eu acho que, do nosso país. Dentro do planejamento, fizemos um investimento muito grande, não parece, mas nós fizemos, mas uma necessidade. O plano de prevenção de incêndio você tem, um plano, R$ 124.665,22. Conclusão do estádio municipal Claudio Machado, 438 metros quadrados, investimento de R$ 204.997,86 em 2014. Estádio esse que começou em 2003, se não me falha a memória. Então, depois de longa data, diversos prefeitos, nós conseguimos, no ano de 2014, fazer a conclusão desse estádio, e que eu vejo que hoje está sendo utilizado. Muito importante. Temos aí a ampliação da unidade básica de saúde central, que é ali, essa ampliação na parte de trás da unidade aqui central, aqui no nosso famoso posto de saúde, próximo ao hospital, onde nós fizemos ali uma área, fizemos duas ampliações, de fisioterapia e de agendamento. Então saiu uma ampliação na frente do posto e uma ampliação para o lado de trás do posto. 136,22 metros quadrados, um valor investido de R$ 147.697,66 dentro do ano de 2014. Unidade básica de Horizonte, também vamos fazer a inauguração, temos dois vereadores aqui, o vereador Orlando e o vereador Natal. A obra, dá para dizer que eu acho que agora, dentro do mês de abril, ou mais tardar, estaremos fazendo a inauguração, pela minha vontade, quero dentro do mês de março fazer a inauguração dessa obra de Horizonte. Então, 98 metros quadrados, nós dobramos o tamanho da unidade básica de Horizonte. R$ 108.300 que nós investimos nessa obra lá dentro de Horizonte, do nosso distrito. Obras. Então aqui, deixa eu só voltar, eu estou mostrando números aos vereadores, à nossa comunidade, à nossa sociedade, e eu digo para vocês que todos esses valores aqui, apresentados, eu acho importante isso, todos esses valores, todos eles passam por finanças. Aproveitando que o secretário Pedrinho está aqui, todos passam por finanças. E eu, em cada obra que eu apresentei, eu disse e digo que uma parte dessas obras ainda está em conclusão, ainda está para pagamento final. Estou fazendo essa explicação porque quando chegar lá em finanças, eu vou apresentar um número e talvez muitos dos vereadores da própria sociedade nossa possam se assustar. Mas eu aqui quero pegar só um gancho. Se eu pegar um gancho desses 108.300 de Horizonte, eu acho que metade foi paga, a outra metade não foi paga ainda porque não teve conclusão de obra, e a maior fatia de pagamento fica para a conclusão de obra. Com isso, eu quero trazer as obras de Rio Claro, de Horizonte e de Maré. Não são muitas, mas já faço este alerta para que o presidente de vocês não se assuste lá no final, quando eu for apresentar a questão de restos a pagar, que nós viramos o ano de 2014 para o ano de 2015. Aqui, mais especificamente, obras, principais investimentos descritivos, nós tivemos um investimento em CPOQ de 205 toneladas em 2013, e em 2014, a famosa operação Tapa Buraco, 224 toneladas de CPOQ nós utilizamos aqui no nosso município de Maré dentro do ano 2014. Que vem junto, que nós sabemos toda essa história, eu não vou me delongar aqui. Detonação da pedreira, 12.000 metros cúbicos em 2013, 12.000 em 2014. Iluminação pública, reparo de lâmpadas, reatores deles, 56.000 aqui, 76.996 e 43 centavos em 2014. E hoje, posso dizer a todos vocês que nós, no dia de hoje, agora, neste momento, nós temos uma empresa de Curitiba que está andando pelo nosso município de Maré e fazendo os reparos necessários para que a nossa população fique segura. Terraplanagens que nós fomos realizadas aqui pela nossa equipe de Maré, 48 terraplanagens, 3.664 cargas de terra, aterros de lotes e alicerces feitos no ano 2014, 368 cargas de cascalho para entradas, só a entrada das propriedades, 368 cargas.
Saídas de Cascalho da Pedreira Lajadim, no ano de 2014, 2.882 cargas, que foram para as estradas. Pontos reformados e construídos, Malé e distritos, aqui está 27 dentro do ano de 2014, bueiros novos e refeitos 52, estradas rurais recuperadas, 120 quilômetros de estradas rurais recuperadas, mas a gente sabe que se elas fossem recuperadas e não chovesse ali, ou não tivesse problemas de trânsito, de tráfego pesado, elas se manteriam. E não é assim que acontece. A gente sabe que o nosso município de Malé é um município que recebe constante chuvas, e que o trânsito não para. Então a gente tem que recuperar, e essa é uma matemática que, se eu multiplicasse 4 anos vezes 120, 480 quilômetros, estaria terminando o serviço? Não. De forma alguma, eu teria 480 quilômetros para continuar recuperando. A patrulha do campo, esteve aqui no nosso município de Malé. Nós fizemos um gasto na patrulha do campo de mais de R$200 mil, isso eu tenho tudo contabilizado. Trabalhamos 19 quilômetros de estradas rurais, feitos no Lajado de Baixo, Lajado de Cima e Lajadim, que foram recuperados. Recuperação de máquinas, R$81 mil, pontos recuperados, período de enchente em junho. Quero falar a todos, nós tivemos ali 12 pontes que foram embora com essas chuvaradas, e que nós ali conseguimos, dentro do ano de 2014, recuperar 11 pontes. Nós aqui também, fazendo aqui, aproveitando o vereador de Rio Claro do Sul, nós tivemos aí 48 bueiros novos e refeitos lá, em estradas principais e entradas de produtores e bueiros ali para que o pessoal entrasse com maquinário para fazer correntes. Cargas de terra em 134, cargas de cascalho, saída da Pedreira do Rio Claro do Sul, a cascalheira que nós temos em Rio Claro do Sul, 330 cargas, foi o ano que o pessoal, a equipe lá do Rio Claro do Sul passou o relatório de governo. Nós, cargas de cascalho de Rio Claro do Sul para entradas e propriedades particulares de 85, que pegaram aqui no Jardim, recuperação das estradas rurais 29 quilômetros, e terraplanárias que foram feitas dentro do ano 2014, pela equipe da unidade do governo do Rio Claro do Sul, foram 10 terraplanárias que se realizaram. A equipe de governo que priorizou, nós tivemos aqui cargas de terra entregues 58, cargas de cascalho para entradas em propriedades, 120 cargas, recuperação das estradas rurais. Foi me passado este número de 60 quilômetros que foram recuperados, bueiros novos e refeitos foram 67 que foram realizados, ali, bueiros de estrada principal e de propriedades. Terraplanagens foram realizadas 22 terraplanagens, reservatório de água, e aqui eu chamo a atenção aos vereadores, porque nós tivemos ali um projeto que, dentro do ano de 2014, desenvolvido pelo nosso secretário Rafael, com a sua equipe, que foi o pessoal que trabalhou ali numa parceria com a Candu e com mais uma empresa de Santa Catarina, que foi um projeto de pino. Então, hoje nós temos produtores rurais do nosso município de Malé que estão plantando pepino, mais uma alternativa de renda, e foi necessário, pela equipe do Horizonte, fazer 5 reservatórios de água para que esse pessoal tivesse água suficiente para irrigar essa plantação. Aberturas de entradas 31, aterros e abertura de tanques 24, silos, o que chama a atenção quando o distrito do Horizonte, e aqui eu mostro para vocês, a bacia leiteira de Horizonte é diferente da bacia leiteira do Rio Claro do Sul. Nós tivemos ali 12 silos abertos pela equipe de governo de Horizonte. Fico contente porque é uma tecnologia que veio, e que bom que esse pessoal adotou, e hoje já não tem mais tanto problema assim de alimentação do rebanho bovino. Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, aqui inseminação artificiais. No ano de 2014, nós tivemos ali Malé 1036, Rio Claro do Sul 168, um total de 1.204 inseminações artificiais. De primeira observação, a gente acha que reduziu o atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Não, na realidade não é isso. O que eu posso dizer a vocês é que
devido que nós temos produtores que aumentaram o seu plantel, o seu rebanho, nós temos produtores hoje que têm botijão de inseminação própria. E esse pessoal, eles não utilizam mais a Secretaria Municipal da Agricultura, eles fazem, através dos seus botijões, eles fazem a inseminação do seu rebanho nas suas propriedades. Então, esse é um dado que diminui, mas ele é um dado positivo. Então, até em gráfico, esta queda aqui é uma queda positiva, porque o nosso pessoal adotou essa tecnologia. Atendimentos veterinários, que nós tivemos no ano 2014, Maléria Local 524, ali foi 4 vezes, 3 vezes o que nós tínhamos em 2013. Maléria Campo também nós subimos. Rio Claro do Sul, mesmo com a saída da veterinária, nós tivemos ali um aumento, e a Campo teve uma certa redução. Mais atendimentos no local, na unidade lá, mas mesmo assim, quando a gente faz um comparativo, pensando no todo, na equipe da Secretaria Municipal da Agricultura, nós tivemos um avanço de atendimentos veterinários de 1.374 em 2014. No comparativo, em termos de atendimento, nós tivemos um acréscimo aqui, isso é um dado positivo, nós estamos conseguindo atender quem nos procura. Dentro da área de fruticultura, no nosso projeto de fruticultura, distribuição de mudas, no ano 2014, nós ali mantivemos morango, kiwi, uva bordô e diversas lá no Fechão Ecológico. Nós tivemos um avanço de 22.600 mudas de kiwi, e nós, aqui dentro do projeto de fomento à bovinocultura de leite, o leite que boa parte sai todo ele com nota fiscal, que gera um bom recurso para a propriedade rural do nosso município, e que cada vez mais está se fortalecendo em cima dos relatórios que eu recebo e que eu cobro da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Tributação, que é um dado amarrado. Nós incentivamos em 2013 e 2014 não foi diferente. Dobramos esse apoio aos bovinocultores e com certeza em 2015 estaremos fazendo isso novamente. Um gráfico comparativo do avanço que dentro da Secretaria da Agropecuária a gente fez mesmo com 736 doações. Atividades ambientais que a gente vem trabalhando em parceria entre as secretarias, DMPM, escolas municipais e escolas estaduais. Aqui eu faço um destaque das escolas estaduais. Nós tivemos palestras sobre educação ambiental, onde 2.400 alunos da nossa rede municipal e estadual do Maléria participaram de palestras de educação ambiental, compostagem de 170, visitaram ali o centro de triagem e transporte de resíduos, 233 alunos. Então, nós no ano 2014, nós trabalhamos ali com 2.803 alunos da rede municipal e da rede estadual, mais focado em educação ambiental. Secretaria de Saúde, nós aqui de forma rápida, relatório de entrega de próteses e órteses, uma parte desse relatório, 74 óculos, 2 salas, 2 cadeiras de rodas simples, 4 cadeiras adaptadas, uma cadeira de banho, perna mecânica, um andador, 7 aparelhos auditivos, kits de bolsa de glucotomia, prótese de mão, isso dentro do ano 2014. Resolvi apresentar esse dado da saúde, porque alguns de vocês, pode ser que não saibam, o trabalho que também é desenvolvido, além de consulta de exames, de medicamentos, de transporte de paciente para Irati, para o ambulatório, para Curitiba, nós também temos esse trabalho de prótese e órtese, que a gente também atende as pessoas que necessitam desses equipamentos, esses aparelhos, mais, vamos assim, específicos. Procedimentos realizados durante o ano 2014, aqui tem umas minhas novidades, algumas eu estou expondo. Vila Carolina, nós fizemos um atendimento muito grande em 2014, principalmente a vereadora Marisa, que está mais próxima da Vila Carolina, 3.488 pessoas que nós atendemos com repetição. Deixa eu só fazer esse alerta. Isso é com repetição. Vigilância Sanitária 1.770, mini posto de Santa Cruz, 819 pessoas, mini posto do Rio Claro do Sul, 12.563
pessoas passaram por aquele posto, Unidade Básica de Saúde do Rio Grande do Sul. Acho um número bastante elevado, né? É claro que todas as pessoas foram atendidas, mas nós estamos tomando algumas atitudes do programa 2015. Lembrando que lá nós temos o doutor Policarpo, né? Do programa Mais Médicos, como médico urbano, né? E que toda a população gosta muito, né? Do doutor Policarpo, uma pessoa ótima, profissional. O Antoninho traz as informações para mim, uma pessoa que é muito bem o doutor. Mini Posto Salto, Braço do Coutinho, 480 pessoas. Hospital São Pedro, né? E aqui eu quero destacar da plenária presidente do nosso Hospital de Caridade São Pedro, né? Mais conhecida por ele, nosso presidente, obrigado pela sua presença, né? E esses são dados que foram repassados no ano de 2014, que passaram pelo Hospital São Pedro, 18.263 pessoas. Mini Posto Horizonte, 7.643, Centro de Saúde de Malé, Unidade Básica Central Nossa de Malé, 22.290 pessoas, dados referentes até outubro de 2014. Não terminamos o ano e temos esse dado. Isso são números com repetição. Cada pessoa que vai para uma unidade, que é atendida lá, ele gera uma anotação, gera como se fosse um protocolo. Então, esse número nós não perdemos, mas são dados interessantes para vocês saberem o trabalho que as nossas funcionárias da área de saúde fazem, quantas pessoas são atendidas. É claro que, volto a dizer, são números com repetição. Então, tem pessoas que começam o tratamento, que vão às vezes cada semana lá, 2 vezes na semana, e todas elas são cadastradas. Dados do setor do transporte, então certinho, para o nosso setor do transporte, nós transportamos no ano de 2014 6.568 pessoas para Irati, 3.171 pessoas para Curitiba. Eu já achei muito interessante porque diminuiu o número de pessoas que foram para Curitiba, né? Isso é um dado positivo dessa diminuição. Lembrando que Curitiba vai nos casos mais sérios que nós temos aqui em Malé, no município de Malé, dados principalmente de câncer e outras doenças sérias, né? Então, quando a gente viu o número menor, é muito interessante esse número. Ponta Grossa, 1.921 pessoas, também é um dado interessante. E se nós olharmos o 2014, aqui ele tem uma boa redução, que finaliza aqui, 10.750 pessoas transportadas pela área da saúde. É claro que esses números aqui têm repetição. Então aqui o Dona Vitória, São Paulo, Palmeiras, Londrina e Guarapuava. Setor de transporte, viagens emergenciais de ambulância, nós fizemos 490 viagens em 2014, nossas ambulâncias andando por aí, e aqui quero agradecer mais uma vez a todos os vereadores, por lá em 2013 pela ambulância, pelo entendimento da necessidade que nós temos de ambulância, quando essa Casa de Leis devolveu o recurso antecipadamente, para que a gente pudesse estar comprando ambulância, e está dando atendimento à nossa população. E aqui mostro para vocês, que são dados, 490 viagens emergenciais da ambulância. Pacientes transportados de Rio Grande do Sul para Malé, 1.284 pacientes, eu ainda acho um número muito grande, transportado, mas é um comunista meu. Viagens de hemodiálise 3 vezes por semana, 144 pacientes que fazem hemodiálise no município de Irati, para quem não sabe. Campanhas nacionais que nós participamos, alguns dados, com diversas campanhas que nós realizamos na saúde, mas algumas são importantes, contra a gripe, 2.265 doses aplicadas, sarampo 643, polio 753, teste do pezinho, amostras coletadas, foram 50, o total de doses de vacina aplicadas, 5.772 doses. Já estamos indo para o final. No centro odontológico, aqui eu quero dizer para vocês, a ação coletiva do Chico foram 28.000 pessoas atendidas em 2014, com repetição, fazendo essa ação coletiva, envolvendo todo mundo. Eu lembro que nós tivemos aqui o caminhão do SESI, que passou ali em frente ao caso, diversas crianças ali trabalhando, sendo ensinado pelo Instituto. Isso aqui é um trabalho que é feito nas escolas também, por isso que é uma ação coletiva, uma parceria da saúde com
a Secretaria de Educação, ação coletiva de escolação supervisionada, 8.087 crianças aqui foram atendidas, número de procedimentos individuais quase igualou, em 2013, 24.158 atendimentos individuais realizados no centro odontológico, pessoas que foram no centro odontológico e que foram atendidas lá no centro. Número de pacientes que a gente teve lá no centro, então dá para dizer que essas pessoas aqui são 5.389 pessoas que fizeram um tratamento repetitivo e que gerou esses procedimentos aqui. Número de atendimentos, 7.243 atendimentos. No centro de atendimento da mulher e da criança, gestantes cadastrados em 2014, 153, e a nossa faixa de natalidade a cada ano está próximo a 150 gestantes por ano, 160. Então, 153 é um bom número. Isso mostra 108, que muitas gestantes aqui ainda não estavam fazendo o pré-natal. Nós aqui melhoramos a nossa rede de prevenção. Mamografias 325, isso é um dado muito positivo, nós avançamos a linha de atendimento à mamografia, fazendo um combate de câncer de mama. Coleta de exames patológicos do colo do útero preventivo, 832 exames, paciente que nós fizemos de atendimento, consultas de pré-natal 308, consultas puerperal 42, que esse número teria que ser perto de 308. Então, de forma rápida, para quem não sabe, aqui são após o pré-natal, depois do nascimento, seriam no primeiro mês as consultas que teriam que ser feitas. Então, são consultas puerperal. Teria que quase falar com o número lá. Consultas de ginecologia, 936 consultas realizadas ali no Centro de Atendimento à Mulher e da Criança. Avaliação das crianças do programa do leite das crianças, 853, e aqui acompanhamento dessas crianças, 223. Dispensação de métodos contraceptivos, 1.244 dispensados. E no programa que nós implantamos no ano passado, até teve aqui o auxílio dos vereadores, é um programa de controle de população canina e felina. Esse programa levou ao Alto Maré. No ano de 2014, saiu reportagem nos meios de comunicação da nossa região, e do qual nós, inclusive, tivemos visitas de outros municípios para vir ver sobre esse programa, um programa simples, mas importante. Castração cirúrgica, nós tivemos aqui 90 machos e 90 fêmeas no ano de 2014, e a aplicação de inibidor de cio e Midex, 800 fêmeas, dados referentes até janeiro de 2015. E com isso, claro, a gente pretende reduzir bastante a população canina e felina do nosso município de Pará. Então é um trabalho muito importante desenvolvido pela Secretaria de Saúde, o Departamento de Vigilância Sanitária, o Celso Peruso, que está à frente desse programa e que acompanha mais os relatórios e faz com que a gente consiga ter números positivos. Secretaria Municipal de Finanças, e a última secretaria municipal que eu estou passando nessa noite, e é uma secretaria FIM. Por que eu falo FIM? Porque tudo que começa nas outras secretarias termina na Secretaria de Finanças. Então, tudo que começa nas outras secretarias começa ali, passa para Finanças e depois volta para a Secretaria. Então, dá para dizer que é uma secretaria início e fim, mais fim do que início. Mas vamos lá. E aqui trago alguns dados. O primeiro deles, não posso deixar aqui nessa noite, falar um pouco do que você já sabe, mas de buscar explicar, e talvez alguns dos novos vereadores me questionem ou pensem até por que a gente não faz mais investimento. Até por sinal, não parei de mostrar investimentos, mas aqui eu quero dizer para vocês e a todos que estão nos acompanhando que eu só não faço mais investimentos por causa de alguns números. E esses números chamam-se restos a pagar. Então, temos que fazer aqui uma certa explicação
são duas tabelas, daqui para frente são só tabelas. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: nós, quando iniciamos em janeiro de 2013, nós tínhamos uma dívida. Terminamos o 2013, que esses são números que eu apresentei para vocês já no ano passado. Terminamos o 2013 com números, e em 2014, terminamos 2014 com alguns números. Alguns restos foram pagos, outros não foram pagos. Então, do ano 2004, que é restos, está em restos a pagar, nós aqui temos 1.145,70. A gestão do ex-prefeito Albarã continua esses restos a pagar, porque isso aqui tem processo judicial. A hora que estiver liquidado o processo judicial, será feito o pagamento. De 2005, esse 3.203, que já era da minha gestão, eu estava prefeito naquela época, nós temos o valor de 3.203, ao final de dezembro, que se manteve, porque também está numa decisão judicial. 2008, nós temos essa dívida de 14.717,86. 2009 é a gestão anterior, 15.654. 2010 nós também mantivemos esse valor, não efetuamos nenhum pagamento de 2014 sobre esses restos a pagar. Em 2011, nós, ao final de dezembro, esses valores eram muito maiores em janeiro de 2013. 2011, nós fechamos o ano 2013, dezembro de 138. O ano 2014, nós fechamos a menor, porque nós fizemos um pagamento, alguns pagamentos, 1.778,20. O ano de 2012, nós fechamos o ano de 2013 com 415 mil, e daí, dezembro de 2014, fechamos o ano com 290.719,36, referente ao ano 2012. Ou seja, em 2014, pagamos 124.567. Bom, se eu fosse fazer um corte aqui, dividindo os restos a pagar anteriores com a minha gestão, então dá para dizer que agora nós chegamos, tivemos ali no final de 2013 690, 2014 564 e passamos, que tínhamos pagos em 2014 126.238 em relação ao ano anterior, aos anos anteriores. O 2013, nós fechamos o ano com uma dívida de 1.291.748,77, relativo ao ano 2013. Em dezembro de 2014, nós finalizamos o ano Em dezembro de 2014, nós finalizamos o ano 2013 tendo 248.192,46 transportados para 2015. Tendo o total pago fizemos o pagamento de 1.043.550. R$1.043.556,31. Então, nós pagamos em 2014, nós pagamos mais de R$1 milhão. Fechamos o ano de 2014, e transportamos para o ano de 2015 R$2.852.000
Então, nós passamos de restos a pagar, sem pagar R$2.852.050,50. Aqui, lá quando eu fiz a apresentação das obras, eu quero só mostrar para vocês que quando eu faço uma obra, eu vou pegar um exemplo da Escola Municipal de Rio Claro do Sul. Lá em Rio Claro do Sul, a nossa escola é Monte Claro. Então, uma escola de 940 mil. Desses 940 mil, só foram pagos aproximadamente, eu acho que R$150.000. Mas a diferença, toda ela empenhada, ela está aqui dentro. Então, eu queria fazer só essa explicação, porque senão começa a se assustar. E aqui está o comparativo de despesa por função. Isso aqui, função não é secretaria, contabilmente diferente. Então, a administração, código 4 de função, nós, no ano 2014, 5.208,95, segurança pública, R$199.283,200, assistência social, nós tivemos um avanço no gasto, R$1.650.855,23. Saúde, nós gastamos mais, R$1.275.170, isso em 2014. Educação, R$8.214.612,45. Cultura e turismo, R$135.253 aproximadamente. Urbanismo, que aqui envolve a Secretaria de Obras, R$1.077.559,81. Saneamento, que envolve também a Secretaria de Obras, R$569.419,94. Gestão ambiental, nós não tínhamos nada nessa função, 2013, 2014, R$29.486,54. Agricultura, R$673.114,67. Transporte, que daí também envolve a Secretaria de Obras, R$3.705.521,13. Desporto e lazer. Aqui, esses 822 mil nessa função foi o empenho das quadras que se teve. Dentro do ano 2014, R$131.637,97. Então, por isso que eu falo, a função da Secretaria tem uma grande diferença. Os contadores sabem esclarecer muito melhor que eu. Cargos especiais, R$325.833,50. Mas o importante é pensar o seguinte: no ano 2014, movimentamos na Prefeitura R$27.642.842,55. Joia, desse valor, hoje, a gestão pública é muito acompanhada, principalmente pelo Tribunal de Contas. E eu, particularmente, eu tenho que cumprir índices. Às vezes a população, os vereadores, os funcionários, eles não têm alguns cortes, algumas restrições, algumas tomadas de decisões que são feitas na gestão. Mas digo a vocês, o ano de 2014 foi um ano que, a partir de agosto de 2014, eu particularmente comecei a fazer gestão de índices para que eu pudesse fechar o ano não tendo problema nas minhas prestações de contas. E aqui, o índice de pessoal, nós fechamos com 45,17%, na educação 27,84%, na saúde 18,74%, e o índice de pessoal, nós aí fechamos, o pessoal do INDEC, aqui que são os professores, 78,88%. Então, digo a todos vocês, a comunidade, a nossa sociedade, as nossas lideranças, aos nossos vereadores, aos internautas da Rádio Popular, que nós fechamos o ano de 2014 muito bem, mas só conseguimos fechar
realizadas em agosto de 2014. E a partir dali a gente veio fazendo uma série de restrições. A gente até precisava que em algumas situações, a gente sabia que precisava, mas infelizmente não tinha condições de a gente estar atendendo. Por quê? Em algumas situações a gente trabalhava a questão dos índices. Então, aqui um relatório bem resumido, né? Nós tivemos aí um total arrecadado do ano de 2014, R$ 27.824.279,93. Um total empenhado no ano de 2014, R$ 27.645.842,75. E tivemos um total de restos pagos dentro do ano de 2014, restos pagos de todos os anos anteriores, de R$ 1.169.795,28. Hoje não, no 31 de 12 de 2014, o total de restos a pagar, que eu virei o ano no dia 31 de dezembro de 2014, no dia 1º de janeiro de 2015 deste ano, eu tenho restos a pagar, que são dívidas que eu tenho, que eu raio para compromissos. R$ 3.664.538,70. Esse é o resto a pagar. Eu quero aproveitar aqui e entregar para o presidente, já nessa sessão aqui, eu trouxe um ofício, entrega as mãos aqui da presidente, peço para que a minha assessoria, aqui nos fotográficos, por favor, que aqui está a relação de todas as empresas, quanto nós devemos, quanto está empenhado, quanto está liquidado, quanto está pago e quanto está de restos a pagar. Então, aqui tem um relatório, é importante vocês saberem. Eu acho que fica bom para os vereadores verem quais as empresas que ainda nós devemos. Então, este valor está nesse relatório. Dando continuidade, eu só fiz um esclarecimento para o presidente e a presidente depois passa aos demais vereadores, mas acho importante que a comunidade, a sociedade saiba, principalmente a Casa Legislativa, que fiscaliza, e que às vezes pode ter interesse para quem, quanto, como, quando, qual a fonte, quanto falta pagar. Então aqui tem um relatório, a presidente depois vai dar ali o protocolo e vai ficar à disposição. Esse material apresentado aqui, hoje, na data de hoje, ele fica aqui no computador da Casa de Leis, à disposição dos vereadores, para que vocês, com o tempo, vocês possam estar vendo, acompanhando e verificando. Já aproveitando a presença de todos vocês, eu quero já dar uma notícia, que é o novo Paço Municipal de Maré. Dias atrás, presidente, nós tivemos ali a presença, uma reunião com todo o quadro de funcionários do nosso município de Maré, onde foi feita a apresentação. Eu aqui quero fazer a apresentação para vocês. O novo Paço Municipal, ele demorou, eu já vou fazer essa explicação. Tem que fazer algumas descrições do projeto. O projeto arquitetônico do novo Paço Municipal inclui projetos de acabamento, layout, lugar, coisa do fogo, projeto paisagístico, foi confeccionado pela empresa Zanoni Machado Militar, Curitiba. Os
projetos complementares como sondagem, saída do solo, estrutural, elétrico, tubulações, telefonia, rede lógica, TV, climatização, prevenção de incêndio e pânico, é muito importante, foram confeccionados pelo engenheiro civil, o Sr. Paulo Roberto Paracione. O terreno, para quem não sabe, está situado no Barão do Rio Branco, sendo de edificação com 2 pavimentos, totaliza uma área de construção de 1.316 metros quadrados, 0,02. Aqui, eu quero dizer para vocês, são 2 etapas. Aqui a primeira etapa foi como será a prefeitura, onde foi pensado todo o conceito, avaliando desde a fundação do nosso município, as etnias que por aqui fundaram o nosso município de Malé, auxiliaram na construção do nosso município de Malé, as riquezas naturais de água que nós temos aqui no nosso município de Malé, o nosso hino de Malé, as águas sulfurosas, a rede ferroviária, a linha do trem. Então, tudo isso foi utilizado no conceito do projeto arquitetônico. Os projetos complementares, depois que saíram do arquitetônico, vão para os projetos complementares, que tem uma certa, não vou dizer demora, mas assim, um estudo bem aprofundado, principalmente na prevenção de incêndio, pelo tamanho da obra, para que a gente não tivesse problema junto ao Corpo de Bombeiros. E agora, a terceira etapa e última, e que já me sinalizou pelo planejamento, que vai ser terminado agora na segunda-feira, que é o cálculo, o quantitativo e o cálculo financeiro da obra, para que a gente possa fazer a apresentação para o Paraná Cidade. Em 2 semanas, o Paraná Cidade analisa o projeto e libera. Na sequência, a gente vai ter assinatura lá no Centro de Curitiba, onde dentro do novo convite de novos vereadores, para que juntos vamos a Curitiba para fazer a assinatura deste convênio lá e a liberação deste recurso. Agora, eu vou passar um vídeo. Nós estamos saindo da apresentação, iremos passar um vídeo, e esse vídeo é um vídeo, peço que vocês prestarem atenção. Eu vou pedir para o Gabriel ir parando esse vídeo. Então, o Paço Municipal vai ficar próximo ao trevo do meio, entrando na cidade. Aqui está onde abre a avenida, aqui é General Carneiro, e esse é o Paço Municipal. Então aqui, vou para o Gabriel parar, porque aqui existe todo um conceito, que foi desenvolvido pelas arquitetas, uma equipe de 14 arquitetas que trabalharam esse conceito. Não está tão claro assim no telão, dizer, mas esse é um vídeo que está disponível na internet, até por sinal www.vimeo.com. Vocês acham esse vídeo na internet. Então, o pessoal que está me acompanhando pela internet, vocês veem esse filme novamente. Aqui, para que vocês todos saibam, isso aqui é como se fosse tormento da rede ferroviária, as águas que eu falei. Aqui existe toda uma construção também baseada em tormentos, e aqui fica as pessoas de mão dada, que foi feita uma pesquisa tanto na Polônia como na Ucrânia, e se a gente pensar bem aqui no nosso município de Malé, nas nossas casas antigas tem, nos beirais, tem algo que se trabalha trazendo ali da cultura polonesa, da cultura ucraniana. Então, o conceito que foi formado. Próximo. A entrada da prefeitura, são 2 pavimentos. Aqui a área de estacionamento dos visitantes. Aqui a área de estacionamento dos funcionários. E onde busca-se nesse conceito, nesse projeto, que se trabalhar muito a questão ambiental por estar associado ao Parque dos Imigrantes. Então, as duas coisas andam de mão dada. Essa é a Rua General Carneiro, que tem que ser aberta, não tem em toda a sua extensão, esse, claro, é uma imagem, um filme,
onde a gente traz aqui, na entrada da cidade, a prefeitura de Maré, o trabalho que se consegue. Toda uma entrada, as pessoas, a entrada principal de todos será por aqui, mas são aproximadamente mais de 50 projetos que foram desenvolvidos. Aqui está a parte de elevador e as caixas de água de prevenção de incêndio. Então aqui abre a avenida, eu poderia dizer que a Casa dos Anões quase estaria por ali. Então esse é o projeto da nova prefeitura, que na semana que vem a gente está concluído. Da minha parte, presidente, quero agradecer mais uma vez a paciência dos vereadores. Volto a dizer, esse é o relatório do ano de 2014, relatório esse que as secretarias desenvolveram e passaram para nós fizemos uma elaboração, a Rita, a Carolina e o Gabriel, que fez todo esse trabalho, e ontem estarão recebendo daí de forma impressa a Casa de Leis, o juiz, o Rita, o Ministério Público, o doutor Alexandre. Nós estaremos também distribuindo para algumas lideranças do nosso município de Maré o relatório impresso. Então, foi feito no ano passado, esse ano nós vamos fazer de novo, talvez com algumas mudanças, nós estaremos mais trabalhando no meio eletrônico desse material. Ele já está à disposição na Casa de Leis, tudo isso que foi apresentado. Já aproveito que a gente já copia no computador da Câmara de Vereadores e agradeço o espaço, agradeço a presença dos dois secretários mais uma vez, do vice-prefeito, da comunidade municipal. Obrigado pelo espaço.